Bom dia a todos e todas. Com atraso, iniciamos a terceira reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Justificamos o atraso na transmissão, no início dessa reunião ordinária, em razão de indisponibilidade da membro dessa comissão, vereadora Femina, e precisamos, então, do chamamento do suplente da bancada do PDT, vereador Éder, e da apropriação do suplente da nossa pauta. Dito isso, justificativa feita, passamos então ao nosso expediente. Registro que estamos aqui é o presidente dessa comissão, João Monteiro, vereador João Leivas, relator de todos os projetos, em razão de ser membro titular, e vereador Éder Fioravante. Temos o nosso expediente, a emenda aditiva número 1/2024 ao projeto de decreto legislativo número 31 de 2023, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que adiciona o artigo 4º ao projeto de lei 31/2023, de sua própria autoria, que dispõe sobre que institui o título honorífico Guardiões da Água do Futuro. Ainda uma emenda substitutiva, número 02/2024, também ao decreto legislativo 031, também de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que substitui o artigo 3º do mencionado projeto de lei 031/2023, que dispõe sobre o que institui o título honorífico de Guardiões da Água do Futuro. Ainda no nosso expediente, temos o projeto de lei ordinária 007/2024, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã, que dispõe sobre a obrigatoriedade da triagem dos resíduos sólidos no município de Alegrete por cooperativas e associações de catadores sem fins lucrativos antes da remessa ao aterro sanitário. Também o projeto de lei ordinária 008/2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que institui no município de Alegrete o programa Protetor Recebedor e autoriza a concessão de desconto no Imposto Territorial Rural, ITR, como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis em imóveis rurais, residenciais ou comerciais. Também no nosso expediente, projeto substitutivo número 002 de 2024 ao projeto de lei ordinária 042 de 2023, de autoria dos vereadores Anilton Gonçalves de Oliveira e de Leusa Soares, que altera a redação do artigo 1º e insere as alíneas K, L, M e N ao inciso 3º do mesmo artigo da Lei 6.170, de 15 de outubro de 2019, que dispõe sobre a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências. Também no nosso expediente, temos os projetos de decreto legislativo 003/2024, 004/2024, 005/2024, 006/2024, 007/2024, 008/2024 e 009/2024 e 010/2024, sendo esses projetos de autoria, respectivamente, do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, posteriormente do vereador João Monteiro, da vereadora Dileuza Alves e do vereador Jaime Duarte. São todos concessões de títulos de cidadão alegretense, ainda respectivamente a senhora Cirlei Moura de Moraes, a senhora Sabrina Costa Martins Mendes, a senhora Conceição de Fátima Cadaval Silva, ao senhor Luiz Adriano Anjos de Vargas, e a senhora Franciane Bayer, sendo que o projeto de decreto legislativo 009 outorga de mérito legislativo as senhoras Jaqueline Torcani Tiel, Jaqueline Zacaria Silveira, Loren Martins Goulart, Luciana Costa Guterres Vasconcelos, Maria Helena Dornelles Leite, Marisa Prates da Silveira, Marileda Pedroso, Marta Leães Dornelles Rodrigues, Miriam Suri, Nara Regiane Barbosa Leite, Nídia Guiar Goulart, Tatiana Fernandes Pereira, Valesca Pilar, Joselita Maria Dalcin Rios, Rose Mendonça Shen, por seus relevantes serviços prestados à Organização de Proteção Animal de Alegrete, ONG-OPA. Todos esses projetos, como mencionei no início, são de autoria do vereador, são de relatoria do vereador João Leivas, em razão de ser membro titular desta comissão. Lido o expediente e após a leitura da ordem do dia que farei agora, passarei de pronto ao vereador relator para suas considerações quanto ao expediente e quanto à ordem do dia, em vista que também é o relator dos dois projetos que estão na nossa ordem do dia.
Quanto à ordem do dia, nós temos dois projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária 003/2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que altera os dispositivos da Lei 5.877, de 15 de dezembro de 2017, que institui o Programa de Incentivo e Desconto denominado IPTU Ecológico no âmbito do município de Alegrete e da outras providências. E o projeto de lei ordinária 006/2024, de autoria do vereador Enio Roberto Oliveira Bastos, que institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Alegrete e da outras providências. Com isso, lido o expediente e lido a ordem do dia, eu passo de pronto ao vereador João Leivas, relator de todos os projetos da nossa reunião de hoje, inicialmente para que se manifeste contra o expediente, seus encaminhamentos e aquilo que entende adequado que já em condições de passar para a ordem do dia, se for o caso, e posteriormente a gente discute a ordem do dia. Obrigado, presidente. Então, seguindo a leitura aqui do expediente, visto que hoje, em uma reunião especial na nossa comissão, em que temos 2 membros titulares e um suplente, as relatorias ficaram todas a cargo desse que está falando. Quanto à emenda aditiva número 01/2024, que adiciona o artigo 4 ao projeto de lei número 31/2023, autoria da vereadora Fátima Marquesan, institui o título honorífico Guardiões da Água do Futuro, como é de praxe, até que para que não haja comentários e também alguma outra injustiça em relação à tramitação do projeto de lei, a gente gostaria de enviar para a OJ, visto que sempre foi acordado que sempre que for oriundo desta casa o projeto de lei ou projeto de decreto, a gente envia para orientação jurídica, visto que o Poder Legislativo, muito embora seja o Poder Legislativo, tem algumas limitações no legislar, né? Limitações constitucionais. Então, gostaria de mandar para a OJ essa emenda aditiva. A emenda substitutiva 02/2024, que substitui o projeto, acho que está abaixo ali na mesa. A emenda substitutiva número 02/2024, também de autoria da Fátima Marquesan, que substitui o artigo 3º do projeto de lei número 031/2023, que institui o título honorífico Guardiões da Água do Futuro. Também, da mesma maneira, gostaríamos que fosse enviado para orientação jurídica. No tocante ao projeto de lei ordinária número 07/2024, de autoria do vereador Wagner Fã, que dispõe sobre a obrigatoriedade de triagem dos resíduos sólidos no município de Alegrete por cooperativas e associações de catadores sem fins lucrativos, antes da remessa ao aterro sanitário. Nós também solicitamos a remessa desse projeto à orientação jurídica, com a ressalva de que fosse chamada a atenção da nossa procuradora municipal, de que este projeto ele já foi alvo de apreciação aqui nessa Câmara. Ele, inclusive, ele teve um veto, foi vetado, e o veto foi acolhido. Gostaríamos de chamar a atenção de que ela se atentasse a essa questão na própria parecer dela, na própria orientação dela, bem como de que esse projeto também já foi alvo de parecer de orientação contrária e, salvo o melhor juízo, não houve mudanças redacionais significativas no bojo do projeto de lei, comparando o atual com o que já foi analisado pela Câmara de Vereadores. No tocante ao projeto de lei ordinária número 08/2024, que institui no município de Alegrete o programa Protetor Recebedor e autoriza a concessão de desconto do imposto territorial ITR
como incentivo do uso de novas tecnologias ambientais sustentáveis em imóveis rurais e comerciais. Nós gostaríamos também de enviar para orientação jurídica, visto que também a gente vive um ano atípico, um ano com vedações eleitorais, e algumas concessões podem não ser permitidas durante esse ano. Então, para orientação jurídica também. Então, pode falar todos os tipos. Sim. Como entrando na pauta, esse especificamente o nome. E os outros dois do jogo. Projeto de lei ordinária número... Projeto substitutivo número 02/2024, que altera a redação do artigo 1º, insere a linha K, L, M, N ao inciso 3, no mesmo artigo da lei número 6.170, de 15 de outubro de 2019, que dispõe sobre a ficha limpa municipal, na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo e de outras providências. Esse projeto eu gostaria também, é um projeto dos vereadores Anilton e da vereadora Dileuza, mas nós gostaríamos que eles tivessem uma apreciação melhor também junto à orientação jurídica desta casa, para que possa embasar ainda mais nosso voto. Após, no expediente, temos o projeto de decreto legislativo número 03/2024, de origem de autoria do vereador Anilton Oliveira, que concede o título de cidadão alegretense ao senhor Abdelai Corte, por sua dedicação e relevante serviços prestados à sociedade alegretense. Esse projeto de decreto legislativo, muito embora a gente também seja prática da comissão, os projetos de decreto legislativo de titulação, a gente já solicitar a inclusão na hora do dia, quando eles estão aptos, a gente vê que nele tem uma incongruência aqui que não está a assinatura a anuência dos líderes de bancada, que é uma condição para que esse projeto tramite conforme a lei que institui a concessão da titulação de cidadania alegretense. Então, nós gostaríamos que esse projeto fosse remetido ao autor, para que ele, com esse alerta, para que ele realize as adequações necessárias ao projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 4/2023. O projeto legislativo número 5, perdão, presidente. Projeto de decreto legislativo número 04/2024. Projeto de decreto legislativo 05/2024. Projeto de decreto legislativo número 06/2024. E o projeto de decreto legislativo número 7/2024, bem como o projeto de decreto legislativo número 08/2024, são projetos também de titulações de cidadania alegretense, os quais a gente, já numa análise anterior, já verificou que ele perfaz todas as condições legais para sua tramitação. Então, se houver anuência dos demais colegas, para que a gente não fique com uma carga grande de projetos aqui, a gente gostaria de incluí-los eles na ordem do dia já, desta mesma sessão da comissão. Pode ser. Tem o projeto de decreto legislativo número 09/2024, de autoria da vereadora Dileuza Alves, que ela outorga um mérito legislativo a uma série de pessoas aqui. Nós gostaríamos que ele tivesse uma análise mais apurada juridicamente em relação à sua admissibilidade quanto à lei que estabeleceu as normativas e titulações de benemerência aqui no nosso município. Então, gostaríamos também de que seja enviado para o OJ para ver algumas questões mais específicas nele ali. E já o projeto de decreto legislativo número 10/2024, de autoria do vereador Jaime Duarte, que concede título de cidadão alegretense à ilustríssima senhora Francine Bari Miller, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense, da mesma forma que o projeto do vereador Anilton Oliveira,
ele não satisfaz as condições, em tese, colocadas em lei, qual seja a assinatura e anuência de todos os líderes de bancada. Então, nós também, da mesma forma, gostaríamos de dar visto ao autor para que ele faça essa retificação no referido projeto de lei. Obrigado, presidente. Esses são os projetos que estão no expediente. Antes de passar para a ordem do dia, primeiro gostaria de ouvir se é possível os colegas colocarem em pauta os outros decretos legislativos que estão aptos a serem apreciados. Obrigado, vereador João Leivas. Com os encaminhamentos do relator quanto à necessidade de OJ de alguns projetos, a restituição aos autores para complementação / melhor instrução ou adequação que prevê a legislação e a inclusão dos aptos na ordem do dia, eu consulto o vereador Éder Fioravante se concorda ou se tem alguma coisa a considerar. Bom dia, senhor presidente. Eu concordo com o senhor relator. Considerando a adequação do que propõe o relator, da mesma forma eu concordo e acompanho o relator, então com isso solicitamos a nossa assessoria que faça os devidos encaminhamentos quanto aos projetos a serem encaminhados à assessoria jurídica, emenda aditiva número 1, 2024, emenda substitutiva número 2 do 2024, projeto de lei ordinária número 7, 2024, com a consideração do relator quanto ao projeto já ter sido objeto de outra legislação semelhante que foi vetada e sobre adequação, com aquele ponto específico, a assessoria para se manifestar da proposição se adequada. Quanto ao projeto 8, de lei ordinária número 8, a mesma forma, assessoria jurídica, projeto substitutivo número 002 de 2024. Quanto aos projetos de decreto legislativo 03 e 10, encaminhamento aos proponentes para adequação, assinatura concorde dos líderes de bancada. Quanto ao projeto de decreto legislativo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a inclusão na pauta na nossa ordem do dia de hoje, da nossa reunião. E quanto ao projeto de decreto legislativo número 09, da mesma forma ao OJ. Mas não tem currículo. A assessoria nos passa uma situação, passa a relatoria para sua consideração quanto a 2 projetos que, em princípio, não precisam retornar aos autores. Vereador João Leivas, por gentileza. Pela ordem, presidente, obrigado. Foi nos chamado a atenção e realmente foi um erro de verificação ali no sistema, e a assessoria nos passou que sim, o projeto de decreto legislativo número 03, 2024, número 10, 2024, contém ali, então, as assinaturas dos líderes de bancada, então, a nosso ver, está apto para tramitar no ordenamento aqui da nossa casa. Obrigado, João Leivas. Éder Fioravante, manifesto quanto ao concorde. Concordo e acompanho o relator, senhor presidente. Da mesma forma, sou de voto favorável, então a assessoria não tem necessidade de fazer os encaminhamentos dos mencionados projetos, podendo passar a eles a ordem do dia. Com isso, passamos a nossa ordem do dia. Passo novamente ao vereador João Leivas, que vai fazer a sua relatoria quanto aos 2 projetos de lei ordinária que já se encontravam previstos para a ordem do dia e os decretos legislativos referentes aos títulos de cidadania. Vereador João Leivas, por gentileza. Obrigado, presidente. Primeiro, então, vamos dar início aos que já estavam a leitura aos que já estavam na ordem do dia, que é o projeto de lei ordinário número 03/2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que altera dispositivos
da Lei 5.877, de 15 de dezembro de 2017, que institui o Programa de Incentivo de Desconto denominado IPTU Ecológico no âmbito do município de Alegrete e Altas Providências. A comissão e este relator é de parecer favorável à tramitação do referido projeto de lei ordinário. Também o projeto de lei ordinário número 06/2024, que institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes do município de Alegrete e Altas Providências, da autoria do vereador N. Roberto Oliveira Bastos. Esta relatoria também é de parecer favorável à tramitação desse referido projeto de lei ordinário. Já no que diz respeito, eu acho que desnecessário, né, a leitura de todos os decretos legislativos, visto que o senhor já fez a leitura deles em expediente e também logo no início ali, a hora antes de solicitar a hora que solicitei a inclusão também já fiz a leitura. Então, nós somos de parecer favorável aos projetos de decretos legislativos que foram inclusos em pauta para a apreciação nessa reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Obrigado ao nosso relator, vereador João Leivas. Consulto o vereador Éder Fioravante, sua posição e voto. Acompanho o voto do relator, senhor presidente, voto favorável. Todos os projetos? Todos. Da mesma forma, vou acompanhar o voto da relatoria, entendo que estão adequados os entendimentos e em razão dessa adequação, com 3 votos favoráveis, todos os projetos da ordem do dia foram aprovados por essa comissão, podendo ter sequência e encaminhados para a próxima comissão de finanças naquilo que couber, e se tiver naquilo que couber. Peço então à assessoria que registre isso. Registro novamente o pedido do nosso relator, somente para a assessoria não se olvidar, que são as considerações de pareceres específicos quanto aos projetos que tratam sobre projeto de lei já apreciado com veto, sobre adequação e requisitos extras, se for o caso, e quanto àqueles que também podem incorrer em vedações eleitorais. Então, fazendo uma pergunta bastante específica quando da remessa ao parecer, conforme nos solicitou o relator na sua manifestação. Dito isso, encerramos então a ordem do dia e assim encaminhando o encerramento da nossa terceira reunião ordinária de comissão, eu consulto o vereador relator João Leivas e o vereador Éder Fioravante, suplente hoje nessa comissão, se tem alguma consideração, algum assunto a tratar, alguma pendência ou qualquer coisa do tipo que seja de interesse geral. De minha parte, não, presidente. Não, apenas agradecer a participação do vereador Éder, enquanto representante da bancada do Partido Democrata Trabalhista, que veio suprir a ausência da vereadora vereadora Firmina, que está em agenda na cidade de Porto Alegre. Obrigado, vereador, pela participação na nossa comissão de hoje. Obrigado a ambos. Eu subscrevo o agradecimento do vereador João Leivas ao vereador Éder, que prontamente esteve conosco para que a reunião pudesse acontecer. Sem consideração dos membros dessa comissão, solicito a manifestação da nossa assessora de comissão, Fernanda Mota, se tem alguma consideração. E não tendo consideração, pessoal da técnica, temos alguma coisa na internet, algum questionamento, alguma coisa no sentido de dúvida? Pela técnica, sem registros no sistema, pessoas do plenário consultos, tem alguma consideração? Se tem alguém com alguma informação ou alguma coisa que precisa ser discutida nessa comissão? Não havendo, encerramos a terceira reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, com a oportunidade, convidamos todos a nos acompanharem, seja de forma presencial ou virtual. Muito obrigado e um bom dia, uma boa semana a todos e todas.